Você sabe por que nunca tivemos um espetacular Homem-Aranha 3 com Andrew Garfield? E o mais importante, será que um dia isso vai acontecer? Muita gente acha que essa história já acabou, mas no final de 2025, Andrew Garfield deu uma entrevista que pode ter mudado tudo. Ele falou até das condições que o fariam voltar a vestir o traje de Homem-Aranha. Hoje nós vamos ver tudo o que rolou nos bastidores dos filmes passados, a demissão injusta dele e as pistas reais de que mesmo em 2026, a possibilidade de um espetacular Homem-Aranha 3 ainda não foi descartada. Prepara o fôlego que essa história é mais complexa do que você imagina. É isso aí, galera, essa história ainda tem muito o que falar. Fica até o final do vídeo que eu vou começar te contextualizando sobre toda a história que rolou por trás dos filmes de O Espetacular Homem-Aranha de Andrew Garfield. Então não pula nada e fica comigo até o final. Bom, tudo começou lá em julho de 2010, quando a Sony Pictures fez um anúncio que dividiu o mundo dos fãs. Andrew Garfield seria o novo Homem-Aranha. Ele era um ator britânico, franzino e até então mais conhecido por filmes independentes como O Substituto e pela série de TV Red Riding. E era esse ator praticamente desconhecido que iria vestir o traje do herói mais famoso do mundo. A reação dos fãs foi meio que mista, como sempre acontece com a substituição dos atores, já que até então Tobey Maguire tinha feito história vivendo o personagem por 3 filmes, e já até tinha sido marcado um 4º filme, porém que agora foi cancelado para vermos uma nova versão do Teioso. Mas quem conhecia Andrew Garfield tinha certeza de uma coisa: ele era um ator completamente apaixonado pelo personagem, que cresceu sendo fã do Homem-Aranha e encarou aquele papel como um sonho realizado da sua vida. O primeiro filme, O Espetacular Homem-Aranha, chegou aos cinemas em 2012, com um orçamento aproximadamente de 230 milhões de dólares. E o longa terminou sua bilheteria com cerca de 738 milhões de dólares arrecadados mundialmente, o que parecia ser um sucesso. Mas na visão da Sony, que esperava um orçamento bem superior à trilogia de Tobey Maguire, aquilo foi abaixo do esperado. A crítica, porém, gostou do filme, e Andrew Garfield foi elogiado pela sua interpretação única do Peter Parker. Ele era mais nerd do que o Homem-Aranha de Tobey Maguire, mais engraçado e também mais próximo dos quadrinhos. E então veio o segundo filme lá em 2014. O Espetacular Homem-Aranha 2 foi produzido com um orçamento menor do que o primeiro, cerca de 200 milhões de dólares. E ele apostou nos vilões, nas subtramas e no início de um novo universo expandido. E o resultado na bilheteria, cerca de 709 milhões de dólares. Ou seja, ele terminou com a bilheteria menor do que a do primeiro. E pior que isso, foi a pior bilheteria de um filme do Homem-Aranha até então. E para uma produção desse tamanho, acendeu um sinal de alerta aí para a Sony, que precisou repensar na sua estratégia do Homem-Aranha. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante, porque o que veio depois não foi só um cancelamento, foi uma demissão em massa, e uma das coisas mais injustas de Hollywood. Mas antes de eu te contar, eu te peço que já curte o vídeo e se inscreve aqui no canal do Notícia Nerd. Eu tô sempre trazendo conteúdos de filmes, séries e animes. Então se você não quer perder nada da Marvel e da DC, já se inscreve aqui no Notícia Nerd e ativa o sininho que eu tô sempre postando shorts. Agora bora continuar. Bom, como eu já falei, eles tinham planos para um novo universo estendido aí do Homem-Aranha. Então o Espetacular Homem-Aranha 3 já estava originalmente agendado para chegar nos cinemas em 2018. Mas as negociações da Sony com a Marvel resultaram no cancelamento do projeto por volta ali de 2015. E então veio a demissão de Andrew Garfield no papel do Homem-Aranha, sendo substituído por Tom Holland, que faria parte do universo do MCU, ou CM em português, Universo Cinematográfico da Marvel. É isso mesmo, o ator foi demitido sem ele mesmo nem saber oficialmente da notícia. Ou seja, o universo expandido do Espetacular Homem-Aranha
já foi cancelado em seu primeiro filme. Mas afinal, o que teríamos no terceiro filme? Os planos eram até ambiciosos. O terceiro filme focaria nas consequências da morte da Gwen Stacy. E teríamos finalmente na franquia Mary Jane Watson, que já tínhamos até uma atriz que viveria a personagem. E ela seria Shailene Woodley. E então viveria o novo par romântico desse Homem-Aranha. Além disso, teríamos também um novo Ed Brock. E também Felicity Hart, que até apareceu no segundo filme, mas agora ela se revelaria como a Gata Negra, outro par romântico também do Homem-Aranha, e teria um papel importante nesse terceiro filme. Havia também rumores de que teríamos o vilão Chacal, que é um geneticista especializado em clonagem, e já que teríamos Ed Brock, também teríamos a introdução do simbionte do Venom. É uma história que prometia muito, mas infelizmente foi cancelada. Mas espera aí que essa história não acaba por aqui. Em 2021, Homem-Aranha Sem Volta para Casa reuniu os 3 Homens-Aranhas do cinema: Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland. E o que Andrew Garfield fez nesse filme foi extraordinário. Eu aposto que você se emocionou vendo ele novamente na pele do Homem-Aranha. Ainda mais naquela cena que ele segura a MJ, fazendo referência ao que ele não conseguiu fazer com a Gwen Stacy. Ali me pegou. Ele literalmente roubou a cena várias vezes. Sua volta no filme foi uma das coisas mais elogiadas, fazendo com que ele finalmente conseguisse o carinho de todo o público, coisa que ele não teve na época dos seus 2 filmes solos. E esse filme arrecadou quase 2 bilhões de dólares mundialmente. Esse número é um recado para a Sony, e que se ela quiser fazer dinheiro, tem que investir no Homem-Aranha e no que o público quer ver. Você concorda comigo? E isso reacendeu a chama de um terceiro filme solo do Homem-Aranha de Andrew Garfield. Em outubro de 2025, Andrew Garfield foi questionado diretamente pela GK sobre o espetacular Homem-Aranha 3, e o ator disse o seguinte, traduzindo: "Isso não vai acontecer e eu não acredito que vá acontecer algum dia, mas é doce da parte de vocês quererem que isso aconteça." Mas já em outra entrevista, o ator deu uma nova esperança para os fãs. Ele disse que não se importaria de voltar ao papel de Peter Parker, mas contanto que esse Homem-Aranha não fizesse parte do universo cinematográfico da Marvel. Tinha que ser uma história à parte, uma história própria e diferente, com a mesma liberdade criativa que é vista nos filmes de animação da Sony, se referindo aí à animação de Miles Morales. E isso mudou tudo. Não foi um não absoluto para o personagem, é um não com condições. E as condições estão mudando, já que o Spider-Verse criado nos filmes da animação de Miles Morales provaram que a Sony sabe criar histórias do teioso, com profundidade e originalidade. E vamos lembrar que o Homem-Aranha de Andrew Garfield até apareceu na segunda animação de Miles Morales, mesmo sendo um flashback. E a campanha com essa hashtag, pedindo um terceiro filme do espetacular Homem-Aranha, nunca desapareceu. E o multiverso, que agora é parte central do MCU, abre portas aí para narrativas que antes simplesmente não poderiam existir. Uma história solo de Andrew Garfield, com uma liberdade criativa e sem a pressão de construir um universo gigante, seria exatamente o tipo de projeto que parece viável hoje em dia. E que claramente o ator gosta e principalmente, é claro, nós fãs. E aí, você ainda espera por um espetacular Homem-Aranha 3? O que gostaria de ver nesse filme? Deixa nos comentários que eu leio todos. E não esquece de deixar o seu like no vídeo e se inscrever aqui no Notícia Nerd. Eu vou deixar esses 2 vídeos aqui que eu aposto que você vai gostar. Te espero lá. Valeu!